Oi, turminha do quarto ano, bom dia! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que vocês estejam bem. Hoje é quinta-feira, 17 de dezembro de 2020 e nós vamos para a nossa última aula de língua portuguesa. Nós vamos fazer nossa atividade no livro de caligrafia. Vamos terminar esse livrinho e depois entregá-lo na escola para que a tia possa colocar a pontuação final de vocês. Então vamos lá caprichar na nossa letrinha e seguir nossas atividades aí do nosso último dia de aula com a tia Jéssica. Vamos lá, turminha? Então, lá na página 54 do livro de caligrafia, nós vamos estudar as sílabas com C e com C cedilha. Então, prestem atenção, gente, que apesar de ser a mesma letra, porém o cedilha, ele traz um tracinho aí embaixo da letra C. Ele vai possuir um som diferente, um som de S na palavrinha, e é isso que a gente precisa estar atento. O som do C é diferente do som do C cedilha, porque o C cedilha assume um som de S, ok? Então, atenção na hora de pronunciar as sílabas com C e C cedilha. Então, lá no número 1 da página 54, nós vamos ler as palavrinhas que estão aí no quadro. Vocês vão fazer a leitura e depois vão separá-las, colocando aí no quadrinho adequado. O primeiro quadro, gente, são as palavras escritas apenas com a letra C, como é o caso de celeste, tá? E vocês vão procurar as outras, porque tem muito mais aí no quadro escrito apenas com C. O segundo quadro é o quadro de palavras com C cedilha. E aí vocês vão retirar as palavras que tem o C com um tracinho embaixo, tá? Como é o caso de açude. Então, preencham aí, vocês vão ver que tem muitas palavrinhas com C e C cedilha para vocês preencherem. O número 2, gente, vocês vão apenas copiar as palavrinhas. Vão ler e vão copiar as palavras embaixo nos quadrinhos, tá certo? Então, por isso, caprichem na letrinha para que a tia possa fazer uma ótima correção. Vamos seguir aí para a página 55, questão de número 3, vocês vão colocar as palavras no lugar certo. Então, nós temos aí o primeiro lado, a primeira coluna, onde nós vamos preencher com as palavras escritas com C, CE e com CI, CI, sem o uso da cedilha, ok? Então, estejam atentos aí. Então, nós temos, gente, o exemplo da palavra vacina que está aí no livro de vocês, pessoal. Vocês vão retirar as palavras aí do quadro e vão escrever na coluna correta. Também temos aí a palavrinha bacia. É um exemplo que a tia colocou que está aí no livro de vocês. Vocês vão retirar as outras e vão colocar aí na primeira coluna. Já no segundo lado, nós temos aí o C cedilha, que é o C com o tracinho embaixo. E a tia retirou aí o exemplo de lenço e nação. Então, essas duas palavras têm o cedilha. Vocês vão preencher, vão procurar as demais e vão preencher o quadro corretamente, ok? Então, caprichem aí na letrinha. Número 4, vocês vão preencher a cruzadinha, observando os numerais e depois escrever o nome de cada figura embaixo. Então, primeira coisa é preenche a cruzadinha e embaixo vamos colocar nessa mesma ordem aqui o nome das figuras, o nome das imagens. Então, o número 1, nós temos aí a primeira imagem, que é a carroça. Número 2, nós temos a imagem da calça. Número 3, maçã. Notem aí o uso do cedilha nessas três palavras. Já na quarta palavra, que é alface, não temos o cedilha, porque a gente não usa cedilha antes da vogal E, tá certo? Cenoura, não temos cedilha, apenas a letra C. Não se usa cedilha antes de E, ok? Balança. No número 7, nós temos a palavra açúcar, a figura do açúcar. O número 8, temos aí a imagem do palhaço. E o número 9, temos a imagem do laço. Então, vocês vão escrever essas palavrinhas na mesma ordem e vão também preencher a cruzadinha. Combinado, turminha? Então, caprichem aí na nossa atividade de hoje.
Lá na página 56, vocês vão formar palavras juntando as sílabas que têm os mesmos símbolos. Então, gente, procurem aí o símbolo da estrelinha e vão juntando estrelinha com a outra. Procure o símbolo da flor, então vão juntando aí a sílaba que está na flor e com a outra que está na outra flor. Vocês vão juntando os símbolos para formar as sílabas. Quero ver quem vai acertar todas as palavras aí. Na nossa correção, a tia irá corrigir e ver quem acertou, tá bom? Então, caprichem aí. Vamos agora à página 57. O número 1 pede para vocês escrever as frases e circular as palavras com X. Então, a tia vai mostrar como fazer o primeiro exemplo, tá certo? Está muito fácil. Nós temos aí a frase que diz: Xênia chamou sua amiga para jogar xadrez. Vejam que a gente tem duas palavras com X, que é Xênia e xadrez. Ele pede para que a gente circule as palavras que tem X e depois copie a frase inteira. A frase completa deve estar escrita aí embaixo, certo? Isso vocês também vão fazer com as demais. As outras frases vão circular as palavras com X e vão copiar elas inteiras embaixo. Ok, turminha? Então, caprichem. Vamos ao número 2, fazer essa questão junto com a tia Jéssica. Nós temos aí um quadro para ser preenchido, certo? No primeiro quesito, na primeira linha, ele pede para a gente escrever as palavras que possuem X, mas que tem som de SS. Então, a gente vai completar juntinhos aí com 3 palavrinhas, gente. Cada um num quadrinho. É o caso de trouxe, máximo e próximo. Vejam, gente, que nós escrevemos X, mas a gente escuta som de SS. Trouxe, máximo, próximo. Então, notem que o som é de SS. A segunda filinha são as palavras escritas com X, mas que tem som de CS. Vamos lá ouvir o som do CS agora? Táxi, axila e crucifixo. Notem aí, turminha, nós temos o X, escrevemos essas palavras com X, mas o som que nós produzimos é de CS. Na terceira fila, nós temos aí palavras escritas com X, mas que agora o som é de Z. Então, nós temos aí exato, exame, exílio. Prestem atenção, escreve-se com X, mas tem som de Z. Exato, exame, exílio. Prestem atenção, tudo com som de Z. Nós temos aí na quarta fila o X com som de CH. Então, nós vamos ver aí exemplos de xícara, machixe, caixa. Essas palavrinhas possuem X, mas o som é de CH. Temos aí, por último, X com som de S, como é o caso de excluir, excursão e expulso. Então, nós colocamos o X, mas possui o som de S. Então, completem aí o quadrinho, todos eles vão ficar preenchidos com a letra bem bacana, bem bonita, para a tia fazer uma boa correção. Vamos aí seguindo, meus queridos, para a página 58. Número 3 pede para vocês escolherem 2 palavras da atividade anterior e criar frases. Então, voltem aí na questão de número 2, nesse quadro que a gente acabou de preencher. Pegue lá 2 palavras e forme 2 frases, uma para cada, ok? Então, usem a criatividade, façam uma frase bem bacana. Número 4, vamos circular as palavrinhas que tem X com som de Z. E vamos pintar as palavras que possuem X, mas que o som é de CH. Então, quero que vocês peguem aí uma coleção, qualquer cor, a cor que vocês desejarem, tá bom? Pra gente fazer essa questão juntos. Vamos lá analisar. A primeira palavra, gente, é exatamente. Vejam que essa palavra tem X, mas que o som é de Z. Za. Então, nós temos aí som de Z. Então, circula a palavra que tem som de Z. A segunda palavra é xícara. Xícara não tem som de Z, tem som de CH. Então, nós vamos pintar com qualquer cor de coleção a palavra xícara. A terceira palavra é examinar.
examinar tem som de Z. Tem som de Z, gente. Então, vamos circular aí a palavrinha examinar. Abaixo nós temos a palavra chale. Chale é escrito com X, mas tem som de CH. Então, vocês vão pintar aí com lápis de coleção a palavra chale. Depois vamos ver aí exausto. Exausto tem som de Z. Então, nós vamos circular a palavra exausto. E por último, a última palavra é machixe. Essa palavra escrita com X, mas tem som de CH. Então, vocês vão pintar com coleção a palavra machixe. Entenderam? Muito fácil, simples essa atividade. Então, caprichem. Vamos seguindo aí para a questão de número 5. Ele pede para a gente completar as palavras com X e depois copiá-las. Gente, é só colocar X em todas as palavrinhas. Todas elas vão ter o X. Máximo, maxilar. Então, coloquem aí o Xzinho embaixo, copia a palavra completa. Combinado? Então, caprichem aí na letra X, escrevendo a palavrinha corretamente embaixo. Número 6 da página 58, nós vamos separar nos quadros as sílabas das palavrinhas. Então, vejam aí, gente, a primeira palavrinha é xícara. Então, a gente vai aí dentro do quadrinho embaixo, separar, colocar ela em pedacinhos, em sílabas. Então, a palavrinha xícara, ela tem 3 sílabas. Vamos ver? Xícara. Então, nós temos aí 3 sílabas. Vocês vão separar elas em 3 pedacinhos. Vamos ver a palavrinha exame? Exame. Temos aí 3 sílabas. Vão separar em 3 partes, 3 pedacinhos. Então, façam isso com as demais. Separem as sílabas das palavrinhas aí do número 6. Vamos seguindo para a página 59. Essa daqui a tia deixou para vocês pesquisarem 2 palavrinhas para cada. Com X, escrita com X, mas que tenha o som de Z. Mais 2 palavras que tenha som de SS. Mais 2 palavras que tenha som de CS. Mais 2 palavras com som de CH. E mais 2 palavras com som de S. Vejam bem, as palavras têm que estar escritas com X. O que eu quero é que modifique o som. Som de Z, som de SS, som de CS, som de CH e som de S. Entenderam? Então, pesquisem. No próprio livro de vocês tem aí exemplos dessas palavrinhas que a gente já fez aí em exercícios anteriores, tá certo? Então, caprichem aí. Vamos agora seguindo para a página 60, nós temos aí o uso de palavras com NS. Então, no número 1, gente, vocês vão escrever as palavras, certo? Vão completar as palavrinhas com NS. Então, nós temos aí o exemplo de transporte, inscrição. É só acrescentar o NS no tracinho, gente. Coloquem o NS em todas elas, que vai ficar tudo legal, ok? Vamos ao número 2, separar as sílabas das palavrinhas e classificá-las quanto ao número de sílabas. Então, nós temos aí a palavrinha transporte, vamos separá-la? Transporte. Nós temos 3 sílabas, então, dentro do tracinho, coloquem o número 3 e separa ela embaixo, no quadrinho embaixo, tá certo? Depois nós temos mais um exemplo aí, gente, que é constituição. Essa palavra é bem grande, é uma polissílaba. Nós temos aí 5 sílabas. Vocês vão colocar o numeral 5 dentro do parênteses e vão separar essa palavra em sílabas. Vamos lá? Cons, tracinho, ti, tracinho, tu, tracinho e tracinho, são. Vejam aí, constituição. 5 sílabas. Então, coloquem o 5 aí dentro do parênteses. Separa as sílabas da palavra e faz isso com as demais. Combinado? Muito bem. Vamos seguindo. Vamos à página 61. Observe as palavras do quadro e complete as frases adequadamente. Então, nós temos aí algumas palavrinhas dentro do quadro. Vocês vão apenas encaixá-las nas frases corretamente, tá? Vejam aí qual é a palavra que melhor dá certo em cada uma das frases. A primeira
primeiro a tia vai fazer aqui com vocês para mostrar de exemplo. Então, nós temos aí, o jardineiro precisou de xaxins para o jardim. Então, completem aí com essa palavra que é escrita com X, xaxins. A segunda frase diz assim, ela fez a inscrição no último dia. Inscrição, gente, tem aí o NS, que a gente está estudando palavrinhas com NS, e também está aí no quadro. É só retirar do quadro e escrever ela na segunda frase. Ficaram aí algumas frases para vocês preencherem. Então, procure aí a palavra que melhor dá certo para completar. Vamos à questão 4 da página 61. Procure no diagrama as seguintes palavras com NS. Então, nós temos aí para procurar nesse caça-palavra, gente, essas palavrinhas aí, ó. Nuvens, trens, construir, jardins, imagens. 5 palavras que tem o NS, a sílaba que a gente está estudando hoje. Então, vocês vão circular elas no caça-palavra, combinado? Então, caprichem aí. Vamos agora seguindo.